uma carta na minha mesa. Vamos lá. Prezado senhor diretor José Cardoso, a escola Lírios do Campo, Santos, 25 de maio de 2021. Deste modo, ordenamos com urgência a compra desse produto para uso de toda a galera nos banheiros deste projeto da escola. E ainda tem mais. É obrigação de vocês ensinarem a importância de um espaço educacional como este. Fazer ações que garantam os direitos básicos, bem-estar e a saúde da galera em geral. Nós do Grêmio Estudantil Força Jovem vimos através dessa carta dizer que a gente estamos com muita raiva por não haver nos banheiros sabonete para higienizarmos as mãos. A gente vamos passar a fita para os 6. Além do sabonete ser coisa básica, a higienização das mãos evita a que tenha doenças para todo lado da quebrada. E a escola não faz mais que a obrigação, quanto à conscientização da importância da higiene coletiva e pessoal. Aguardamos solução. Grêmio Estudantil Força Jovem. É bom que tem o e-mail aqui e o telefone. 960 70 60 70. Se não der, eu tento de novo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Será que o diretor começou bem o dia? Daquele jeito, hein? Essa carta aí, será que está adequada ao contexto ou não? A gente vai ver isso aí durante a aula. Vamos lá, Andréia? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Vamos revisar? Parte 2. Objetivos da aula. Revisar e editar a carta de reclamação. Elaine? Vamos lá, então. Como eu disse, né? Continuaremos aí verificar a carta de reclamação, a adequação ao contexto e vamos ver aí se essa carta que o diretor recebeu, se está adequada ou não. Para iniciarmos, temos aí compartilhando conhecimento. Então, quando lemos uma fábula, identificamos o gênero a partir de sua estrutura. Narrativa curta, geralmente as personagens são animais que agem como humanos. Temos o ensinamento, etc. Refletindo sobre o enunciado, responda. Qual a importância de seguirmos a estrutura do gênero textual que vamos produzir? Resumindo, né? Nós vimos aqui durante as aulas qual que é a estrutura do gênero carta de reclamação, carta de solicitação. Vimos, revimos, hoje vamos verificar de novo e amanhã novamente para encerrarmos esse assunto. Então, qual que é a importância de sabermos identificar a estrutura do gênero o qual estamos estudando, né? Vamos lá, então, 2 minutinhos para vocês responderem aí.
Vamos lá, Elaine. Bora O lá. Nicolas da Procélia colocou a importância por conta de conseguir entender o contexto da carta. O Eric da Silva, que acho que é o professor, é importante para o leitor reconhecer o texto que ele está lendo. A Rafaela do Pro Ronaldo, para que não fique confuso e tenha sentido. A Ana Clara da Proqueila, para as pessoas poderem entender o que está escrito. E o Wender da ProSandra, a importância é conseguir ler o contexto da carta. Isso. Vamos lá, então. Lá no início, né, no primeiro bimestre, eu utilizei bastante a palavra contexto. Então, de acordo com a situação comunicativa, com o contexto, nós vamos utilizar determinado gênero. Então, vamos supor que eu queira reclamar, né, fazer uma reclamação. Tem sentido eu fazer a reclamação utilizando uma fábula? Né, num contexto formal. Assim. É claro, se nós estivermos vendo literatura, brincando aí com os textos, ok, eu posso fazer isso. A gente utiliza bastante com as receitas. Uhum. Então, a gente faça uma receita sobre amor, faça uma receita sobre amizade. Então, a gente consegue brincar, sim, mas vai depender do contexto e da intenção. Né? Então, nós estamos vendo carta de reclamação e de solicitação, então eu tenho que utilizar para esse contexto, para essa situação comunicativa, para que eu consiga atingir o meu objetivo, então é necessário que eu saiba aí a estrutura deste texto. Observaram a expressão facial do diretor, lendo a carta, né? Quantos erros a gente conseguiu observar na carta, tanto de ortografia, ordem, né? A ordem das partes da carta. Então, observe como dificulta aí a compreensão do texto. Tá? Então, por isso que é importante termos em mente, de forma clara, aí, a estrutura do texto que nós vamos utilizar. Tá bom? Quer complementar alguma coisa, Andréia? Só lembrando que o importante de trabalhar nessa perspectiva de gêneros é por conta da função social de cada gênero. Isso. Né? Uhum. Então, para uma situação de reclamação, eu preciso entender qual a estrutura, né, de uma carta de reclamação. Isso. Certo? Muito bem. Nós comentamos também que hoje em dia nós utilizamos mais o e-mail, né? Porém, aí a estrutura é bem parecida. Tá? Então, a diferença é aquilo que é mais rápido, né? Então, ele chega imediatamente, o e-mail. A carta ela vai levar aí mais tempo, tá? Então, continuando. Temos aí para retomarmos, né? Carta de reclamação. Qual a estrutura? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos e meio para vocês responderem para a gente qual é a estrutura da carta de reclamação, o que é necessário que ela tenha, para que, quando nós façamos a leitura, de cara já observa, isso é uma carta de reclamação, ok? Coloquem aí no chat para a gente, vamos lá.
lá, Elaine. Bora Antes lá. de ler a resposta, Elaine, eu preciso pedir desculpas aqui para os alunos do 6º ano da Escola Simão Bolívar, de Diadema. A Pronádia escreveu, falou, eles ficam tristes que as respostas nunca são lidas, mas eu já expliquei para eles também que é difícil, porque são várias. Então, beijo especial para vocês e para a Pronádia. Certo, Beijão. Elaine? Certinho. Então, vamos lá agora. Estrutura da carta. A Sofia da Provalé, acho que Valde, alguma coisa. Maria Val, alguma coisa. Ela colocou cabeçalho, apresentação, assunto da carta, despedida e informações do remetente. A Procláudia colocou objetivo acerca do que está reclamando. O Guilherme da Prorosana colocou linguagem formal e direta. O Isaac da Proângela colocou data, nome da empresa, ocorrido e local. A Prohelena colocou cabeçalho, vocativo, assunto, saudações e remetente. O aluno Samuel, da professora Fabiana, colocou cabeçalho, lembrou do vocativo, olha que legal. Olha, Cabeçalho, vocativo, assunto, saudações e remetente. Muito bom, eles estão fazendo direitinho aí Muito bem. a ordem, né, Elaine? Isso. Vamos lá, então. Pode colocar para eles, por favor, na tela. Então, vamos ver quais são aí as características, né, a estrutura da carta de reclamação. Então, temos lá o cabeçalho, né? Cidade, data. Tá bom, super importante isso. O remetente, quem está enviando, né, a carta. Depois temos o destinatário. Lembram que eu disse para vocês relacionarem com destino? Né? Então, destinatário, destino. Então, quem receberá essa carta, tá? Depois temos o assunto, né? Então, o que será reclamado. O assunto, algumas vezes, ele vem antes do corpo da carta, tá? Antes de você fazer a reclamação, tá bom? Algumas vezes, os gêneros, eles não são rígidos. É claro que eles têm aí uma estrutura, né, mais comum, mas eles vão sofrendo aí modificações conforme nós vamos utilizando, que vão sendo atualizados, principalmente por conta das novas tecnologias também influenciam aí, tá? Depois temos o corpo da carta, onde eu vou descrever o ocorrido, né, vou fazer a reclamação ou a solicitação, ou os dois, como eu falei para vocês. Apresentar o fato insatisfatório e argumentos. Sempre argumentando, mesmo quando você está fazendo uma reclamação, né, não é só reclamar, tá? Eu coloco aí o fato ocorrido, o fato insatisfatório e argumento sobre. Só reclamar fica muito superficial, mesmo que você esteja na razão. Então, é importante sempre argumentar. Lembrando, né, tentando aí utilizar pelo menos 2 argumentos, ok? Nas cartas que nós vimos, uns argumentos que nós tínhamos. Código de Defesa do Consumidor, tínhamos a questão da data, a empresa deu uma data para entregar o produto, ok? Então, sempre pensando aí no mínimo 2 argumentos, tá? Continuando, pode colocar para eles, por favor. E podemos também propor aí uma melhoria. Lembram que eu falei que quando nós fazemos uma reclamação, mesmo que esteja de forma implícita, né, eu mostro algo que eu queira que melhore. Que eu quero que melhore. Me ajuda aí, Andréia. Tá. Algo que eu quero que melhore, tá? Fique calmo. Mesmo que esteja implícito, quando fazemos uma reclamação, queremos que aquilo seja melhorado, ok? Tá bom? Vamos lá. E a despedida. Eu estou aqui pensando, vou abrir um parênteses, que eu falo os professores, eles devem comentar lá, que eu falei que eu digo em uma aula só, eu acho que eu falo 20 vezes né. Então, eu preciso aqui me concentrar para não falar né, 1000 vezes aí. Então, tá bom, né? Tá bom? Vamos lá, então. Temos aí, analisando um exemplo. Então, este é o exemplo que o suposto diretor leu para a gente. Vamos observar aí quais problemas temos nesta carta, ok? Vamos fazer a leitura novamente, eu quero que vocês vão observando. Quem tem o material em mãos, faz a observação. Quem não tem, coloca a observação aí no caderno, tá bom? Do que está errado nesta carta. Você pode ler para a gente, Andréia, por favor? Lá. Prezado senhor diretor José Cardoso, a Escola Lírios do Campo.
Santos, 25 de maio de 2021. Isso, pausa aí, por favor. Então, observem já essas 3 primeiras linhas. O que nós temos aí que não está de acordo com o que vimos, tá? Hoje, nós vamos observar quais são os problemas nessa carta e amanhã vamos fazer as correções, tá bom? Vamos colocar na ordem. Então, já apontem aí. Então, quais problemas nós temos nessas 3 primeiras linhas que a Pro Andreia fez a leitura? Pode continuar, Andreia, por favor. Deste modo, ordenamos com urgência a compra desse produto para uso de toda a galera nos banheiros deste projeto de escola. E ainda tem mais. É obrigação de vocês ensinarem a importância de um espaço educacional como este, fazer ações que garantam os direitos básicos, o bem-estar e a saúde da galera geral. Isso, pausa aí novamente. E este trecho, né? Será que está de acordo com o que nós vimos? Será que essa parte da carta, ela aparece aí mesmo? Né? Será que ela está no local adequado? As palavras, a ortografia, vocês conseguem observar algum desvio na ortografia ou não? Né? Nós comentamos, então, sobre as letras garrafais, né? Tudo em maiúsculo. Observe que obrigação, além de estar com letras garrafais, está separado, né? Então, está intensificando mais ainda ali. Obrigação, né? Será que está adequado? Tem um tom aí. Isso. Né? Tom meio ruim, já que você falou na outra aula da questão de seguir uma hierarquia, de respeitar uma hierarquia. Isso mesmo. Voltando um pouquinho aí ainda na mesma linha, observem quantos pontos de exclamação nós temos, né? Eu tenho esse vício aí do ponto de exclamação, gente. Eu também Você eu também? gosto. Eu gosto. Mas, na carta, está adequado? Né? Essa quantidade aí, ou até mesmo o uso do ponto de exclamação nessa carta, é adequado? Né? Sim ou não? Eu já falei o né de novo. Depois, e ainda tem mais. O uso das reticências aí, os 3 pontinhos, né? Reticências. Que intenção que dá aí nessa carta? Está adequado? Não. Eu posso utilizar... Com que sentido foi utilizado essa reticências na carta? Tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês apontarem o que vocês observam aí que não está adequado na carta. Então, 1 minutinho para vocês colocarem no chat para a gente. Depois nós continuaremos a leitura. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vou falar do Proeric primeiro. Proeric colocou, tem que começar pela data, depois o destinatário e em seguida o vocativo. O Enzo colocou, o cabeçalho não está na primeira linha. A Isabela, da Proluzia, colocou, usam-se gírias, linguagem informal, erros de ortografia. A Melissa, da Promárcia, colocou, vocês, esse doeu na alma. E, aliás, esse vocês doeu na alma, ela Sim. colocou. Muito bom quando começa a doer na alma, né? Aí a gente Quem gosta não esquece, disso. né? A Stephanie da Procristiane. Eu acho que o contexto também é muito importante. O Lúcio da Pro Leonilda colocou obrigação, eu acho. A Promárcia colocou inadequados. Data, pedido, a linguagem. Vamos ver. O Isaac colocou, da Pro Rosana. Está muito irritada e não está fazendo uma carta formal. Está muito irritada, foi bom. Deixou as emoções Boa, falarem mais isso. alto, né? A Pro Fraila
Uhum. colocou, bom dia, qual página está no currículo em ação, por favor? Não é o currículo em ação, é aprender sempre, né, Elaine? Isso, a lição 8, tá? É a última atividade, a lição 8 lá. Sequência, Vamos lá. aula 8. Mais uma, a Victoria da Progiovana colocou, tem umas palavras erradas. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Coloque para eles, por favor, de novo. Então, ó, Santos, 25 de maio de 2021, deveria ser a primeira linha, certo? Depois, a quem é direcionada a carta? A Escola Lírio do Campo. E, mais diretamente ainda, nós conversamos sobre isso, né? Então, direcionamos a carta à escola, a esse órgão, e depois, qual a pessoa deste órgão que pode responder por ele? Então, o diretor, o prezado senhor diretor José Cardoso. Então, deveria ser Santos, 25 de maio de 2021, a Escola Lírio do Campo, prezado senhor diretor José Cardoso. Então, cabeçalho, né? A instituição que é direcionada e o vocativo. Para quem será o meu interlocutor específico ou chamamento, né, Andréia? Tá bom? Então, essa deveria ser aí a ordem. Observem que quando começamos deste modo, dá a ideia de que já foi dito algo anteriormente, né? Deste modo, tá? Mas de que modo? O que foi dito? Então, este trecho está inadequado aqui, tá bom? Ordenamos, como assim? Ordenamos, né? Isso não é a forma de se direcionar, tá? E fica redundante aí. Ordenamos com urgência, né? Então, fica intensificando muito aí essa pressa, tá bom? Compra desse produto, qual produto, né? Desse produto, mas qual, tá? Galera, linguagem informal, tá bom? Nos banheiros deste projeto de escola, né? Então, menosprezando, dizendo que não está nada bom, tá? Então, projeto de escola, irônico aí. Temos a utilização do ponto de exclamação, repetido ainda, tá bom? Para intensificar mais ainda. E ainda tem mais. Então, isso seria utilizado mais na oralidade, certo? Né? Para a carta ali, a gente tem que ser objetivo, como vocês já comentaram em outras respostas de vocês, tá bom? É obrigação, de novo, já falou lá, ordenamos com urgência, é obrigação. Então, não está sendo gentil, não está sabendo conversar sobre o assunto e nem se direcionar, né, à direção da escola, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa, Elaine. Uma professora, eu perdi aqui o nome, mas uma professora colocou que foi escrita de forma agressiva. Sim, né? Perfeito. E aí, importante o que ela colocou, porque, mais uma vez, não é o que está escrito, mas é o como que deu esse tom agressivo. Então, Isso. não houve xingamento nenhum, porque às vezes eles acham que só se xingar é que foi agressivo. Não, é o como você diz, não o que você diz, que faz a diferença, né? Muito bem. Temos aí um outro trecho. Não vai dar tempo, mas amanhã vamos rever, tá bom? Todo esse trechinho aí, vamos comentar mais e colocar na ordem. Você pode ler para a gente, Andréia, por favor? Continuando. Nós, do Grêmio Estudantil Força Jovem, vimos, através desta carta, dizer que a gente estamos com muita raiva por não haver nos banheiros sabonete para higienizarmos nossas mãos. A gente vamos passar a fita para vocês. Além do sabonete ser coisa básica, a higienização das mãos evita a que tenha doenças para todo lado da quebrada. E a escola não faz mais que a obrigação quanto à conscientização da importância da higiene coletiva e pessoal. Aguardamos a solução. Então, nosso tempo já se esgotou. Retornaremos amanhã comentando sobre este segundo trecho da carta e colocaremos na ordem. Quem conseguiu ter acesso ao material, tá, pode ir fazendo observações e amanhã comentar com a gente no chat, tá bom? Muito obrigada a todos. Andréia, será que eu falei quantos nés hoje? Não, Depois eu vou assistir para a gente contar. contar. Produção, muito obrigada. E até amanhã, avaliem a nossa aula. Beijo, sexto ano. Até amanhã.